Prontinho. Aqui. Então, vamos lá. Já arrumei aqui do lado também. Então, vamos lá, meninas. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre posicionamento, tá? Então, como a gente pode ter um posicionamento no digital que vai transmitir mais clareza para os nossos pacientes e isso fazer com que a gente consiga atrair os nossos pacientes certos, né? Então, deixa eu colocar aqui uma apresentaçãozinha para ajudar a gente, para a gente ir guiando a nossa conversa. Daí, se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui no chat para mim. No finalzinho, a gente abre para partilha daí, tá bom? Daí a gente conversar e vocês me tirarem as dúvidas também pessoalmente. Eu gosto de falar, mas eu gosto de escutar vocês também. Então, eu gosto de ter essa troca. Então, vamos lá. Se vocês quiserem abrir a câmera depois também, meninas, pode abrir. Eu gosto de ver a carinha de vocês, tá? Então, fiquem à vontade para mostrar a carinha. Então, vamos lá, meninas. Então, um posicionamento que conecta e como ser lembrada e desejada pelos pacientes certos, tá? Porque estar no digital hoje, a gente sabe que é muito importante. Então, assim, não tem mais escapatória. A gente não pode só ficar tentando depender da indicação. Ah, porque o convênio, ou porque o médico indica, não sei quem indica, porque cada vez está mais difícil a gente conseguir clientes sem estar no digital. E se não for para conseguir cliente produzindo conteúdo, né, que a gente tem várias formas de produzir conteúdo que vão fazer os clientes chegarem até nós, também tem a máxima, né, que eu ia falar, de também a gente estar no digital para os clientes que vão procurar a gente, ver quem a gente é. Porque quando a gente indica algum profissional, primeira coisa que a gente faz, olhar o Instagram do profissional. Então, eu cheguei para alguém me falou assim, tem a Juliana Nardelli, ela é maravilhosa, uma psicóloga, vai lá nela e veja o Instagram dela. Se eu entro no Instagram da Juliana e eu não entendo o Instagram dela, não consigo me conectar com ela, eu acabo não marcando consulta. Então, é muito importante a gente estar presente. É muito importante a gente entender que a nossa presença no digital faz diferença nos dias de hoje, tá? Então, a gente tem que saber se posicionar. Mas antes de atrair, a gente também precisa saber se posicionar no digital. Antes de atrair pacientes novos, a gente tem que saber o que a gente vai atrair. Porque também não adianta só atrair paciente, mas daí quando chega os pacientes, não são os pacientes que a gente está querendo, né? Então, claro, o paciente que a gente quer vai vir para a gente também dependendo da nossa postura, do nosso posicionamento. E é isso que eu vou falar com vocês hoje, certo? Então, deixa eu só mudar aqui. Pronto. Então, o que a gente vai conversar hoje? Ai, meu Deus, às vezes dá umas loucas no computador. Então, o que vocês vão aprender aqui nessa nossa aulinha de hoje? Então, a gente vai entender o que é o posicionamento e por que ele é a base de toda a nossa comunicação, identificar os erros que estão deixando você invisível no digital e criar uma frase de posicionamento claro e magnético, tá? Porque assim, eu vou trazer o conteúdo, mas também eu vou trazer um exercício para vocês no final, porque é uma aula, né? Então, como é uma aulinha, a gente traz também um exercício prático, né? Por quê? Porque se vocês saírem daqui sem tentar criar nada, vocês não vão colocar nada em prática. Então, eu sempre gosto de fazer algum exercício no final da aula para vocês poderem tentar pensar e começar a criar, né? Porque essa criação é o que vai fazer vocês saírem do ponto A para o ponto B, né? Então, a gente está aqui hoje no digital, de alguma maneira, a gente quer ir para outra maneira. Então, a gente tem que fazer algum movimento que vai fazer a gente se mexer, tá? Por isso que eu vou trazer um exercício prático no final. Então, vamos. Então, como eu vou trazer para vocês aqui no comecinho, o meu ponto de virada para vocês entenderem também sobre o meu posicionamento digital, tá? Então, sabe aquele momento na vida que a gente percebe que a gente precisa recomeçar? Eu recomecei várias vezes, tá? Eu passei por várias transições dentro do digital desde o começo da minha carreira. A Juliana me conhece há mais tempo aqui, ela sabe, ela me pegou desde o começo, desde a primeira transição ela já me pegou. Então, eu comecei como nutricionista esportiva, depois eu fui para o digital, comecei no digital com a pandemia, como 90% das pessoas que entraram no digital. Então, eu entrei no digital com a pandemia. Na pandemia, eu comecei a me reinventar. Por quê? Porque a gente sabe o que aconteceu com os consultórios na pandemia. Fechou o consultório, todo mundo foi para o digital, ninguém sabia atender no digital, porque era proibido até então para nutricionistas, né, que é a minha área. Então, eu fui me reinventando. Eu lancei um curso de mudança de hábitos, porque tinha mais a ver com nutrição. Depois, eu relancei o curso com uma outra visão da mudança de hábitos, mas também em hábitos, né? Então, eu comecei também a atender com nutrição comportamental nessa época. Depois, eu fui para Natural Chef, fiz minha formação em Natural Chef,
E comecei no digital, criando receitas no Instagram e no YouTube, para as pessoas verem, tipo, terem uma alimentação mais saudável. Então, fui para esse posicionamento no Instagram e no YouTube. Depois, não muito obstante, se não muito feliz, eu fui para a nutrição infantil. Então, foram muitas, muitas, muitas transições na minha carreira. Isso é bom e isso é ruim, né? O lado positivo disso, eu aprendi a usar o digital de tantas transições que eu tive que fazer. Então, cada vez que eu tinha alguma mudança no digital, eu ia estudando e ia me aperfeiçoando. O lado ruim é que quando a gente muda muito de posicionamento, a gente também acaba não conseguindo atrair o público certo. Então, hoje, que eu estou como mentora de profissionais da área de saúde que querem se posicionar no digital, eu tenho, por exemplo, mais dificuldade em atrair o público certo para o meu perfil, porque o meu perfil ficou muito tempo como nutricionista infantil. Então, às vezes, eu sinto um pouco essa dificuldade. E aqui, de vocês, quem já teve essas transições, vão sentir isso também. Ah, Ju, eu atendia antes como nutricionista, vamos chutar aqui, nutricionista geral, tal, colocava conteúdos gerais. De repente, eu me posicionei como nutricionista especialista em hemodiálise, sei lá, especialista em problemas renais. Você vai ter uma dificuldade de atender só esses pacientes, porque teve uma transição. Mas a construção do seu posicionamento vai fazer com que você consiga lidar com essa dificuldade, tá? Então, eu passei por muitas transições, né, que eu coloquei um pouquinho na minha história, eu vivi isso algumas vezes, foram várias tentativas tentando crescer no digital, né, tentando sentir que eu estava ali aparecendo para as pessoas certas. Daí eu pensava, será que é o algoritmo que está me sabotando? Será que o meu conteúdo não está bom? Mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes também eu não estou conseguindo me conectar com as pessoas de uma forma correta, né? Então, quando eu consegui alinhar muito bem o meu posicionamento, que não foi na nutrição infantil, com certeza, eu consegui fazer com que as pessoas certas chegassem até mim. Então, quando a gente está desalinhado com a nossa mensagem, com o que a gente quer passar, com o nosso propósito, de verdade, é muito mais difícil a gente conseguir atrair as pessoas certas. Então, por exemplo, na nutrição infantil, foi onde eu mais me desalinhei com o meu propósito, com a minha verdade. Não porque eu não soubesse fazer aquilo, porque eu fiz um produto incrível na nutrição infantil, mas eu não gostava daquela área, não na minha vida, não para eu atuar com isso. Então, era difícil, né? Ficava aquela coisa que, tipo, eu tenho que criar conteúdo. Quando você tá na tua cabeça, eu tenho que criar conteúdo, é quando já nada funciona. Então, porque quando a gente tem que alguma coisa, não vai dar certo, né? Tem que ser leve. A criação de conteúdo tem que ser leve. Porque se ela começa a ficar pesada, se você começa a tentar buscar formas de criar conteúdo, não funciona. Por isso que eu sempre falo que a primeira coisa do posicionamento é a gente ter clareza de quem a gente é e saber com quem a gente quer falar. E falar com as pessoas certas. Então, é isso que eu vou tentar trazer aqui hoje para vocês nessa aula. Tentar trazer mais clareza para vocês do que vocês querem passar. Qual é a mensagem de vocês? Para isso, vocês daí conseguirem se conectar com o cliente certo. Tá? Então, é uma coisa vai levar para outra. Então, não é buscar o cliente para daí criar uma mensagem. É tirar a mensagem de dentro de vocês para, então, conectar com o cliente certo. Então, isso é muito importante, tá? Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso agora, né? Então, aqui eu trouxe, para começar, o que que... Deixa eu só tomar uma água aqui. Começa a falhar a voz. Então, o que que realmente é um posicionamento, né? Quando a gente fala em posicionamento, tem várias coisas que a gente pode pensar na nossa cabeça, mas o posicionamento é uma forma como você se coloca no digital e o espaço que você ocupa na mente do paciente, tá? Então, não é sobre estética, não é sobre um perfil bonito, não é só sobre como você se veste, como você se porta. Então, quando a gente fala sobre posicionamento, tem várias vertentes de posicionamento no digital. Tem pessoas que falam sobre arquétipos, sobre a imagem, mas não é só sobre isso. Isso também é posicionamento, mas é posicionamento de imagem. Agora, mais do que se posicionar de uma forma bonita no digital, a gente tem que se posicionar de uma forma que transmite clareza. Porque o nosso paciente não está só comprando a sua imagem, ele está comprando também o que você fala. Porque, queira que não, nós somos profissionais da saúde. A gente vai transformar a vida do paciente, não a imagem do paciente, simplesmente. Lógico, a gente sabe que tem alguns preconceitos na nossa área que são chave. Por exemplo, nutricionista gorda não sabe emagrecer ninguém. A gente sabe que isso existe, infelizmente, porque não é porque uma nutricionista está acima do peso que ela é ruim na profissão. Isso tem vários fatores da vida dela, não tem nada a ver com o corpo dela, com a profissão dela. Mas a gente sabe que isso acaba sendo também algo de imagem que pega um pouco em relação ao digital. Esses tempos eu atendi uma menina
que na prospecção que estava fazendo, na análise de perfil dela, e ela falou, eu parei de postar um pouco no digital porque eu engordei muito nos últimos tempos. E daí já viu, né, Ju? Eu sou nutricionista, então daí as pessoas começam a me julgar. Eu falei para ela, o julgamento está na sua cabeça em primeiro lugar, para depois estar nas pessoas. Então eu falei, o teu posicionamento não é só a sua imagem. A sua imagem, sim, as pessoas vão acabar olhando para a sua imagem e falar, nossa, ela está um pouco mais acima do peso em relação ao que ela estava antes. Mas, primeiro, o perfil dela estava muito ruim. Os conteúdos que ela estava fazendo no perfil dela não estavam refletindo a profissional boa que ela era. Então, isso é muito mais importante do que simplesmente ela estar com 8, 5, 7 quilos a mais do que ela deveria estar. Então, a gente tem que não nos julgar a nossa imagem e olhar para o nosso perfil, olhar para o nosso cliente, né? Olhar para o que a gente quer transmitir, porque isso é muito mais importante, tá? Então, para a gente ter um posicionamento mais coerente, a gente tem que ter 3 coisas: clareza, coerência e consistência, tá? Então, a gente vai, como que eu poderia dizer assim, é um ciclo, né? Então, somos nós, a gente transmite clareza para o nosso cliente, a gente transmite confiança para o nosso cliente, e isso gera uma conexão, né? Então, quando a gente está alinhado com a nossa mensagem, com o que a gente quer passar no nosso perfil, a gente vai transmitir muito mais clareza, né? Então, porque quando eu sei o que eu quero falar, quando eu sei com quem eu quero falar, eu transmito uma clareza para o meu paciente. Quando ele sente essa clareza, ele confia em você. Ele fala, nossa, a Cristiane me entende. Olha que incrível, eu sou uma mãe, eu tenho um filho com TDAH, ele está precisando de uma terapeuta ocupacional e ela me entende. Então, você transmitiu clareza para ele, deu confiança para ele, gera uma conexão. E essa conexão vai fazer com que ele queira agendar uma consulta com você. Só que é um passo a passo, não é do dia para a noite. Não é a pessoa entrou no seu perfil no dia seguinte e marcou uma consulta. Às vezes sim. Às vezes ele entrou no seu perfil, estava já com muita necessidade, olhou ali e falou, nossa, é ela que eu preciso. Mas às vezes não, às vezes ele precisa ir te consumindo e sentindo você, e isso você vai transparecendo na clareza, na confiança, na conexão que você vai gerando com o seu perfil. Então, por isso que a gente tem que saber também fazer conteúdo no nosso perfil, né? Então, os conteúdos do nosso perfil, dentro do nosso perfil, vão servir para que a gente consiga transmitir essa clareza, essa confiança para o nosso cliente, tá? Então, quem não se posiciona, se confunde. E confunde a vida do cliente, né? Quando você confunde o cliente, você não se conecta. Se você não se conecta, você acaba não conseguindo captar esse cliente para você, para o teu consultório, tá? Então, por isso que é importante a gente saber se posicionar. E aqui eu trouxe por que a maioria não se destaca, né? Então, por que muitos profissionais da saúde não conseguem se destacar no digital? Tem dificuldade de se destacar no digital. Então, a falta de posicionamento gera uma confusão na cabeça do nosso cliente. Então, o paciente chega no teu perfil e olha, nossa, deu um monte de credencial ali, e não entende quem você é, não entende o que você faz, não entende como que você vai ajudar a vida dele. Então, ele gera uma confusão. Se gera confusão, não gera conexão, né? Então, muitos profissionais tentam falar com todo mundo. Acho que gente, sério, eu fui nutricionista por muitos anos, né? Então, eu fui nutricionista de consultório por 12 anos, nutrição esportiva. Depois, eu fui fazendo todas as transições que eu falei no começo. Quando eu era de consultório, eu falava, eu sou nutricionista esportiva. Eu atendo tudo que tem relacionado com o esporte. O cara é sedentário, eu nem atendia, mandava embora. E a primeira coisa que eu perguntava, você vai começar a treinar? Se você não vai começar a treinar, já nem está tendo. Por quê? Porque não faz sentido. Se eu sou nutricionista do esporte, para que eu vou pegar um sedentário que não vai querer treinar? É coerente. Então, às vezes vinha pessoas e perguntavam, ai, minha mãe está com câncer e tal, você tem oncológico? Eu falava, não atendo. Então, por quê? Porque eu escolhi um nicho. Então, quando a gente se posiciona no nosso nicho, causa muito mais clareza para o nosso cliente também, tá? Então, e quando a gente tenta falar com todo mundo, é muito difícil se posicionar. É muito difícil agradar todo mundo num perfil. Até, às vezes, eu falo para minhas alunas, você até pode atender pessoas que não estão no seu nicho, mas na hora de se comunicar nas redes sociais, se comunique com o nicho certo. Por quê? Porque, claro, a gente sabe que às vezes a gente precisa lotar nosso consultório. Às vezes a gente precisa ganhar dinheiro. Então, o que a gente faz? Atende o que aparece. A gente sabe que isso aconteceu comigo, com todo mundo que eu conheço, com todas as minhas alunas acontece isso. Mas, na hora que você vai se posicionar no digital, o que a gente tem que ter clareza na nossa cabeça? Quem é o paciente que eu quero? Não é todo mundo. Quem é o cara que eu quero que venha para o meu consultório?
É esse paciente que a gente vai focar no digital. O resto que vai vir perguntar para você se você atende, você vai atender na surdina. Você vai atender. Só que você não vai falar com ele no seu perfil. Entende? Então, tem essa diferença, tá? Então, no perfil, a gente vai falar com um público específico. Não vai falar com todo mundo, né? Outro problema mosquitinho aqui. Outro problema que dificulta o posicionamento da gente, né? Mudar o nicho o tempo todo. Eu sou a prova viva disso. Quando a gente muda o nicho o tempo todo, a gente tem dificuldade depois de atrair o paciente certo. Até porque ele não sabe mais o que você faz na vida. Às vezes tem pessoas que falam, Ju, não sei o que você está fazendo hoje. Eu falo, então, senta aqui quietinha que eu vou te contar. Por quê? Porque eu mudei muito realmente o meu posicionamento, né? Mas é normal, a gente às vezes acaba tendo várias transições, nós somos mulheres, nós somos cíclicas, e nós não somos obrigadas a ficar parada no mesmo lugar. Então a gente pode sim mudar, a gente pode sim ter transições, mas a gente tem que cuidar um pouco com isso em relação ao digital, tá? Não saber explicar o que faz é outro problema que gera confusão na cabeça do cliente e dificulta o posicionamento. Então, quando alguém chega para a Juliana e fala, mas Juliana, o que você faz? Daí a Juliana começa, daí você fala, nem ela sabe como que ela vai me ajudar. Então, quando a gente consegue explicar o que a gente faz no digital em uma frase, a pessoa consegue ter mais clareza do que você, como você pode ajudar ela, tá? Então, isso também é muito importante. Outro problema é se esconder atrás de rótulos. Isso aqui é o problema mais comum que eu vi quando eu comecei a pesquisar os perfis das profissionais da área da saúde. Então, quanto mais rótulos a gente coloca no nosso perfil, menos a gente se conecta. Por quê? A gente vai lá na bio da pessoa. Ah, nutricionista, é especialista em tal coisa, pós-graduado em tal coisa, mestrado em tal coisa, CRN, blá, 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 blá. Tá, mas não fala quem ela ajuda, não fala como que ela ajuda. Então, a gente tem que esquecer um pouco os rótulos, às vezes, deixar ele num lugar específico no nosso perfil e se conectar com o paciente. A maior ponto de conexão com o paciente vai ser na sua bio. Então, a bio tem que ter essa construção, tem que mostrar quem você ajuda nela e não colocar um monte de rótulo. Eu sei que a gente penou para ter todos eles, a gente quer enfiar todos eles na nossa bio, mas não é importante para o paciente saber quantos diplomas você tem. O importante para o paciente é saber como que você vai resolver o problema que ele tem. Ele tem um problema, ninguém está ali buscando um psicólogo, uma nutricionista, uma terapeuta, porque tá de passagem. Ah, eu não tenho nada para fazer hoje é domingo, deixa eu ver se eu encontro uma terapeuta aqui no meu Instagram, para me marcar uma consulta. Não, a pessoa tá ali no Instagram, ela vai olhar você terapeuta, você psicólogo, nutricionista, porque ela precisa, porque ela tem um problema. E se ela tem um problema, ela quer resolver esse problema. Será que você resolve? Ela vai buscar na sua bio o primeiro lugar para resolver esse problema. E depois também ao longo do teu perfil. Então é importante a gente saber isso, né? Outra coisa que também dificulta nosso posicionamento é postar conteúdo genérico, porque não sabe com quem está falando, não sabe quem é o seu cliente. Então, se a gente não tem clareza quem é o nosso público final, quem que é o nosso cliente, a gente tenta falar com todo mundo, o nosso conteúdo fica genéricozão. 3 benefícios de que você comeu ovo no seu café da manhã. A pessoa não quer saber, a pessoa quer saber se você vai resolver o problema dela. Ela não quer saber por que serve o ovo. Depois que ela marcar uma consulta, ela vai perguntar, mas então, ovo no café da manhã é melhor do que comer um frango, por exemplo? Mas ela não vai fazer isso por conta, né? Ela não vai buscar isso por conta. Então, ela precisa saber se você resolve o problema dela. Então, esse é um outro problema que eu vejo muito no perfil dos profissionais. Principalmente aqueles que compram pacote de postagem, que isso está comum hoje em dia e está feio. Então, vai lá e compra o pacote, R$200, 100 posts. Daí a pessoa fica colocando aqueles 100 posts no perfil, um atrás do outro, só mudando a logo. Daí você começa a entrar nos perfis dos nutricionistas, é tudo igual, do psicólogo, tudo igual. Isso também não vai mostrar para a pessoa quem você é. Isso é genéricozão. Então, a gente tem que saber se diferenciar, tá? Então, esses são alguns problemas que a gente vê muito frequente na falta de posicionamento, tá? E tudo isso aqui, o resultado qual que é? Confunde o público e perde credibilidade. Tá? Então, o público fica confuso, não entende nada do que você está fazendo ali dentro e perde credibilidade, tá? E acaba se tornando invisível. Então, você acaba se tornando mais um. Ah, tá bom, tanto faz. Eu vou marcar com a Juliana, com a Ciclana, com a Ana, tanto faz. São tudo igual mesmo. Então, daí a pessoa busca o quê daí quando tanto faz? O preço. Então, a gente acaba não conseguindo cobrar o nosso valor, o que a gente realmente vale, porque a gente é só mais uma de pacote de Canva. Então, a gente tem que se diferenciar, a gente tem que mostrar o nosso valor no nosso perfil. Isso é muito importante. Tá? Então, a confusão não vende. A clareza é o que conecta o nosso paciente. Tá? Então, isso é muito importante a gente saber essa construção. Tá bom, Juliana, você já virou
Tá bom, Joana, você já virou a guerreira do apocalipse, né? Agora, vamos entender o que a gente tem que fazer, né? Então, como que a gente faz um posicionamento que conecta os nossos clientes, tá? Então, tem 3 pilares para a gente trazer esse posicionamento de uma forma mais clara. As letrinhas estão muito pequenininhas aqui, então eu vou ler para vocês. Então, o primeiro pilar é clareza, tá? Ter clareza. O que você faz e para quem? Tá? Então, o que você faz, Cristiane? E para quem você faz? O que você faz, Ju? E para quem você faz? Pete, o que você faz e para quem que você faz? Então, quando a gente tem essa clareza, eu sou nutricionista e para quem por exemplo, eu sou nutricionista esportiva, então vamos lá, né? Minha formação, minha base, né? Então, eu sou nutricionista esportiva, o que eu faço? Eu ajudo pessoas a terem um melhor desempenho no esporte. Por exemplo, na época que eu trabalhava como nutrição esportiva, eu buscava muito mais performance do que outras áreas, né? Para quem? Para praticantes de atividade física. Então, o que eu faço e para quem? Tá? Então, são as 2 vertentes que a gente tem que ter clareza. Depois que a gente tem clareza do que a gente faz e para quem, a gente vai entender a nossa mensagem. O que você acredita e como você fala disso. Então, eu acredito que todo mundo pode ter uma alimentação saudável e render no exercício físico, comendo bem, por exemplo, né? Estou chutando qualquer coisa aqui só para dar um exemplo para vocês. E como eu falo sobre isso? Como que eu transmito isso para a pessoa, né? Então, qual que é a minha mensagem? Né? Então, eu gosto de ter uma mensagem mais motivacional, eu gosto de trazer mais essa parte mais do coach, que eu também sou formada em coach, né? Então, tem tanta informação no meu portfólio aqui. Então, eu gosto de trazer mais isso, né? Falando que você é capaz, que você... Então, como que você fala isso? Como que você se comunica com as pessoas? Isso é muito importante. A sua mensagem, você tem que ter essa clareza de como a sua comunicação vai fluir. E, por último, a energia que você coloca nessa mensagem. Então, qual que é o tom de voz? Como que é o estilo que você comunica? Qual que é a emoção que você transmite? Porque a pessoa sente, tá? Então, se a gente transmite, olá, tudo bem, eu sou Juliana, eu sou nutricionista esportiva, eu trabalho com pessoas que querem maior desempenho no esporte. Esse tom, o desânimo, não faz com que a pessoa fale, nossa, eu quero muito ela. Agora, quando eu me comunico nas redes sociais, falo, eu sou a Juliana, eu trabalho como nutrição esportiva, eu tô aqui para fazer você conseguir atingir todos os resultados que você quer no esporte, você traz mais emoção, você traz mais ação. Mas não é todo mundo. Por exemplo, eu tenho alunas minhas que são nutricionistas infantil. Elas não podem chegar assim na mãe, e talvez a mãe não goste de uma pessoa que chegue muito enfática, mas elas transmitem mais calma, mais paciência, elas falam no vídeo de uma forma que a mãe vai sentir amorosidade. Então, entende o tom quando a gente fala a energia que a gente coloca? Porque quando a gente está pensando em energia, a gente já está pensando como que eu vou gravar um conteúdo, como que eu vou me comunicar nos stories, como que eu vou fazer um vídeo para a mãe, para a pessoa que vai assistir, para a mãe. Eu estou com um grupo de nutricionista infantil, então você toda hora fala, mãe, mãe. Então, como que é esse tom? Então, é importante a gente saber se comunicar. Eu tenho um tom mais forte, eu tenho dificuldade de ser fofa, por isso eu não conectava com as mães também. Eu tinha muita dificuldade de me conectar com as mães da nutrição infantil, porque eu não conseguia trazer acolhimento na minha voz. Eu não conseguia trazer acolhimento na minha forma de agir como nutricionista, porque eu era do esporte, eu era porrada, e eu adorava atender homem. Homem, então, eu dava na cara. Então, por quê? Porque eles gostam de alguém que seja mais dura com eles, não gostam de pessoas que são muito, né? Então, eu atendi muito homem por muitos anos, e isso acabou fazendo com que eu fosse muito mais forte, muito mais direta no ponto. E quando eu fui nutricionista infantil, as mães falavam, meu Deus do céu, essa mulher vai matar meu filho. Então, elas tinham mais dificuldade de se conectar comigo, diferente das minhas alunas. Eu tô com 3 alunas agora, 4 alunas num grupo de nutrição infantil, e elas são todas fofas e meigas. E é muito diferente o jeito que elas falam, a forma como elas se conectam. Então, essa energia que você vai transmitir no seu perfil é muito importante para gerar conexão. Então, saber com quem você vai falar, você também vai moldar a forma como você vai se expressar. Só que, claro, por que a primeiro ponto é você entender com quem você quer, o que está dentro de você, que eu vou trazer daqui a pouquinho. Porque eu tentei moldar a minha forma de falar, eu tentei moldar a minha forma de agir como nutricionista infantil, mas não é minha essência. Fugir da minha essência, fugir de quem eu era. Então, como foge da nossa essência, a gente acaba virando um personagem. E daí isso vai desconectando a gente de nós mesmos, e isso vai mostrando para o paciente sente também, as pessoas sentem que a energia não está coerente, e as pessoas não se conectam. Então, a tua essência conecta. Por isso que eu sempre trabalho muito dentro da minha mentoria,
que a essência é o pilar da mentoria. Vamos para o primeiro módulo da minha mentoria, primeira aula, eu trabalho com o branding pessoal. É saber qual é a sua mensagem e como que você tem a sua essência para transmitir para as pessoas. Porque se isso não está conectado, você não consegue se conectar com o cliente. O cliente sente quando a gente tenta ser um personagem. Então, a gente tem que se conectar com nós mesmos primeiro, para daí transmitir isso para o cliente, certo? Então, quando esses 3 pilares estão alinhados, você é lembrada e desejada. Quando está desalinhado, você acaba causando aquela confusão que eu falei anteriormente. E confusão gera desconexão. Daí a pessoa acaba não virando seu cliente, tá? Então, muitas vezes as pessoas me perguntavam, assim, quando eu fazia o diagnóstico, né? Eu tô aqui postando conteúdo, eu tô tentando, mas eu não consigo me conectar com as pessoas. Daí eu falava, vamos tentar entender aonde que tá o ponto, a curva, o ponto fora da curva. Tem alguma coisa que está desconectada, né? Tipo, é a clareza? É a tua mensagem? É a sua energia que não está alinhada com o teu público? Né? Você não está conseguindo trazer para fora o que você tem aqui dentro? Então, a gente tem que alinhar tudo isso, tá? Aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês, quer dizer, um exemplo para vocês de antes e depois, de posicionamento claro. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum, que eu vi em muitas nutricionistas quando eu fiz o diagnóstico, não só nutricionista, mas outros profissionais também, tipo terapeuta também, mas é engraçado, terapeuta tem menos esse problema de querer colocar muita credencial na bio. Nutricionista parece que quer colocar todas as especializações que fez na vida. Psicólogo também, tem 500 especializações ali. Agora, o terapeuta é um pouco mais, acho que por ser terapeuta, ele tem aquele olhar mais holístico também, né? Então, por exemplo, nutricionista, CRM e tal, especialista em doenças endócrinas, pós-graduada em nutrição funcional, apaixonada por saúde. Não falou nada com coisa nenhuma. Vai lá, Ju, procurar uma nutricionista. Você vê isso aqui, você vai falar, nossa, que legal, né? Agora, nutricionista que ajuda mulheres com resistência à insulina a emagrecer sem dietas restritivas, com qual das duas vocês agendariam consulta? Eu agendaria consulta com a que fala sem dieta restritiva, com certeza. Já olhei, já brilhou meu olho. Então, quando você fala todo um monte de credencial, um monte de coisa que você estudou, mas não fala como você me ajuda, não me traz acolhimento, não me traz sensação de ela me entende, não vou marcar consulta. Não vou atrás de você. Agora, quando você traz de uma forma mais humana o que você faz e como você me ajuda, conecta. Entende? Então, conecta muito mais fácil. Então, a clareza é o primeiro passo para a confiança. Então, a gente vai conectar com a pessoa e isso vai trazer uma confiança mais para a pessoa. Então, é importante a gente trazer essa clareza. Então, você viu? Aqui está bem fácil a diferença de um para o outro, né? Depois eu quero saber como que está o perfil de vocês. Como que está a bio de vocês? Então, a gente vai praticar. Eu vou pedir para vocês pegarem um papelzinho e uma caneta e escrever o que está escrito aqui para vocês fazerem esse exercício, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar e vai anotar. Primeira coisa, o que te diferencia dos outros profissionais? Tá? Então, a primeira coisa que você tem que responder, olha para dentro, para e pensa. O que me diferencia dos outros? Por que eu sou a escolha certa para o meu cliente? Tá? Qual que é o meu diferencial? O que tem aqui dentro de mim que ninguém tem? Porque isso é uma coisa que eu falo muito para minhas alunas na mentoria. Ninguém é igual a você. Mas a fulaninha também tem pós-nutrição infantil. A ciclaninha fez o mesmo curso ABA que eu. Mas ninguém tem a tua história. Ninguém tem a tua vivência. Ninguém é igual a você. Tá? Então, isso é muito importante a gente pensar. Porque além dos nossos rótulos de nutricionista, pós-graduada e especialista e blá, 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 a gente tem uma vivência. A gente tem a nossa vida. A gente tem a nossa trajetória. Então, o que fez você chegar até onde você está hoje, ninguém chegou igual. Então, o que te diferencia? O que você sabe que você é um ponto fora da curva de tão boa, que você sente que você é muito boa? Anota, tá? Ou se depois vocês vão anotar por que você faz o que você faz. Então, por que você faz o que você faz? A Cristiane falou ali um pouquinho para mim no começo aqui, sentiu que isso era uma coisa que estava dentro dela já, que ela estava buscando algo que é uma paixão. Então, por que a Ju faz o que ela faz? Por que a Pete faz o que ela faz? Então, por que você faz o que você faz? Eu vou falar para vocês que eu, como mentora de mulheres, eu acredito que hoje eu faço o que eu faço, né? Eu estou aqui mentorando mulheres da área da saúde para ver mulheres, porque eu vejo mulheres que passam pelo que eu passei no passado e eu fico indignada com isso. Porque quando eu fui nutricionista, eu às vezes tinha que trabalhar em 5 lugares diferentes para conseguir pagar as contas no final do mês. E eu vejo que isso acontece com muitos profissionais muito boas no mercado. A profissional é excelente, ela tem um diploma fenomenal, ela é uma maravilhosa profissional, só que ela não consegue pagar as contas no final do mês.
Isso me deixava indignada. Então, eu falei, por que eu estou hoje atendendo profissionais da área da saúde? Fazendo porque eu quero que elas se destaquem no digital e fiquem tão boas ali no digital que elas consigam viver só do que elas acreditam. Só da profissão delas, e não mais 40 coisas. Que não fiquem procurando um trabalho numa empresa, um trabalho num outro. Vou fazer um concurso, vou fazer não sei o quê, e outros milhões de coisas, porque não conseguem pagar a conta com o consultório porque não tem paciente todo mês suficiente para pagar as contas. Então, eu acredito muito nisso. Tá? Então, e por isso que eu faço o que eu faço. Hoje eu sou mentora de profissionais da área de saúde, porque eu quero que as profissionais da área de saúde sejam referência. Quero que elas sejam destaque, quero que elas consigam ter liberdade financeira, porque isso eu busquei muito como nutricionista e não consegui. Então, eu fui galgando meu espaço até conseguir minha liberdade financeira, porque eu não sabia usar o digital na época. Quando eu aprendi, mudou minha vida, mudou meu jogo. Então, aprender a usar o digital fez com que eu conseguisse ter muito mais resultado. E isso que eu quero para vocês, tá? E a terceira pergunta, o que as pessoas precisam sentir ao te ver no digital? Então, quando a gente faz a pessoa sentir, a gente tem muito mais conexão. Então, o que a pessoa vai sentir quando tiver contato com vocês? Né? A pessoa entrou no teu perfil, a pessoa viu quem você é, viu como você pode ajudar ela. O que ela vai sentir com esse contato com vocês? Ela vai sentir acolhimento? Ela vai sentir que ela é capaz? Você passa empoderamento para a pessoa? Você passa, vamos pensar outra palavra, força? Não, tipo, você é forte, você consegue. O que a pessoa sente, né, depois que se conecta com vocês? Sente gratidão? Sente, tipo, amada? Você sente acolhida? O que a pessoa sente? Então, pensa nisso, pensa o que vocês querem transmitir, porque é isso que coordena também o tom de voz que vocês vão usar, o tom que vocês vão levar para o perfil. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma linha tênue entre acolher e dar tapa na cara. Então, eu tenho que cuidar com as duas. Às vezes eu trago a Juliana muito sincerona, que daí eu dou tapa na cara, e às vezes eu trago muito acolhimento. Então, eu estou tentando sempre levar uma linha tênue entre os dois, para também não ficar muito nem lá, muito nem cá. Né? Mas tem pessoas que são muito do acolhimento. Por exemplo, o psicólogo acaba sendo muito mais do acolhimento. Mas tem aquelas psicólogas que não, né? Que são aquelas que dão aquela chacoalhada e falam a verdade na cara mesmo, falam, você tem que saber que... Então, tem as duas linhas. E tem pessoas que vão se conectar com aquela que dá a chacoalhada, e tem pessoas que gostam de ter aquela que dá mais acolhimento, que fala com mais delicadeza, com mais emoção. Então, como que você vai se comunicar no digital que vai mostrar para essa pessoa como que você é? Né? Então, por exemplo, terapeuta ocupacional, ou né, quando trabalha com nutrição infantil, com a parte infantil, a mãe busca acolhimento. Dificilmente a mãe busca chacoalhão, porque a mãe que busca terapeuta ocupacional já está por aqui de problemas, porque é um problema empilhando no outro. O filho já passa por tanta coisa, o filho já vai no psicólogo, já vai no nutricionista, já vai no terapeuta, já vai no psicopedagoga, na pediatra, neuropediatra. Porque quando a mãe chega no terapeuta ocupacional, ela já tá muito cagada, desculpa a palavra. Então ela quer alguém que passe a mão na cabeça dela. Ela quer que os profissionais entendam a dor dela. Ela não quer tapar na cara. Ela já tá se levando tapa na cara do filho todo dia. Então, a gente tem que buscar mais acolhimento nesse sentido. Então, tem que sempre sentir o teu público, tá? Então, aqui embaixo também, que tá bem pequenininho, nem consigo ler. Quando você sabe o que te move, o teu conteúdo muda. Então, quando você só entender o que te move a criar conteúdo, o teu conteúdo consegue conectar muito mais, tá? Então, isso aqui é um exercício que não é tão simples, mas é um exercício muito poderoso para a gente conseguir começar a construir esse posicionamento no digital. Conseguiram fazer? Mais ou menos, mas não precisa fazer para agora. Vocês podem fazer para depois também. Porque isso, vocês tendo essa clareza dessas respostas, vocês conseguem depois usar essa parte aqui, transformar suas respostas em uma frase de posicionamento muito mais fácil. Então, quando a gente responde aqueles 3 primeiras perguntas, aqui vocês conseguem transformar ela numa frase de posicionamento, uma frase que pode ir na bio, por exemplo. Tá, então pensa que essas perguntas que eu coloquei ali são só 3. Dentro da mentoria, eu faço um questionário com minhas alunas que tem umas 10, 20 perguntas ali. Não, são 3 questionários, então tem umas 20 perguntas no total, que é para realmente elas conseguirem tirar tudo de dentro para fora, para conseguir alinhar muito bem o posicionamento delas. Tá, então ali eu faço uma coisa bem completona. Bom, então aqui, são 2 modelos que eu trouxe para vocês, que vocês podem usar para construir a bio de vocês. A profissão,
né? Então, entre parênteses, você vai colocar a profissão de vocês, por exemplo, a psicóloga que ajuda o público, a psicóloga que ajuda mães com filhos com TEA a lidarem com as dificuldades que sentem no dia a dia, sentem na escola, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Então, a gente vai colocar o profissão, o que ajuda o público e o resultado claro. Então, por exemplo, aqui no exemplo, tem nutricionista que ajuda mulheres com resistência à insulina a emagrecer com prazer sem dietas restritivas. Então, a profissão nutricionista que ajuda o público, mulheres com resistência à insulina, a emagrecer sem dietas restritivas, tá? Então, é essa construção que a gente faz, que a gente pode usar no perfil depois na bio. Ou então, eu ajudo, daí o público, por exemplo, mulheres com resistência à insulina, com o método. Então, a emagrecer com prazer sem dietas restritivas através do método XPTO. Então, a gente também pode falar o resultado com o método. O método é legal quando a gente tem um método validado já, tá? Então, por exemplo, eu tenho um método, por exemplo, eu tenho uma terapeuta ocupacional que ela une terapia ocupacional com música, com musicalidade, que ela é também musicista, acho que fala, né? Daí ela faz algumas sessões de música no meio do método dela. Então, tem sessões de terapia ocupacional e ela coloca também a música com as crianças. E ela tem o método dela que é eu tô musicando. Daí eu falei para ela, é o teu método único, é teu, você criou, então você tem que usar esse método. Musicoterapia, perfeito, Cris. Isso mesmo. Então eu falei, é teu método, você tem a musicoterapia, você tem a terapia ocupacional e você fez um método seu, que é o tô musicando. Então, você vai, que é TO musicando, né? Tô musicando. Então, você vai usar o teu método no tua bio. Você vai falar que você faz, quem você ajuda, qual o resultado que você promete para as mães, e colocar o teu método, porque ele gera uma autoridade. Ele é seu. Então, quando a gente tem um método, a gente coloca na bio também, tá? Então, a partir do método tal. Então, aqui são dois exemplos para vocês poderem construir essa bio de vocês depois e ter mais clareza como construir, tá? Então, o seu posicionamento começa em uma frase. Tá? E, tipo, e não só na bio, mas porque quando alguém chega para você e pergunta, Cristiane, o que você faz? Quando você tem isso claro, é mais fácil você dizer o que você faz. Ah, eu sou terapeuta ocupacional, eu ajudo as mães que têm filhos com TEA, TDAH e outros tipos de não é doenças, neuro, crianças atípicas, né, neuropatologias, isso, a terem uma melhor qualidade de vida, por exemplo, né, a terem, porque a gente não, nessa parte, a gente não consegue prometer um resultado final, né, tipo, a sarar, a tratar, não, mas ter melhor qualidade de vida, ter melhor desempenho escolar, ter melhor, ser mais funcional no dia a dia deles, porque a terapeuta ocupacional faz isso, dá funcionalidade para a criança, que está com algumas coisas funcionais no corpinho dela. Então, quando você consegue falar essa palavra, essa frase com clareza, você consegue conectar muito mais as pessoas, tá? Ju, alguém quer compartilhar? Agora eu deixei aqui uma parte para vocês compartilharem, se vocês quiserem compartilhar o que vocês pensaram ali em relação ao método, em relação a essa frase. Quer abrir meu microfone e falar? Não, Ju, eu tenho dificuldade nisso, porque eu não tenho um público específico, sabe? Uhum. Travou, tá travado. Tá, Voltou? voltou. Estou escutando. Ah, então, eu não sei, eu preciso pensar mais para definir um público, porque hoje eu não tenho como escolher, né, Uhum. quem eu atendo, porque eu não faço triagem, é uma empresa que faz a triagem por mim. Então, não sei, eu tenho que pensar mais nisso. Mas daí, se você Né? Talvez pensasse, no Ju, Instagram me posicionar. É. isso, se fosse para o Instagram, tipo, eu quero tal público, qual público você gostaria de ter no teu consultório? Tipo, hoje você trabalha com um plano de saúde e essa empresa passa para os pacientes para você. Mas se você quisesse atender no Sim. teu consultório particular e quisesse falar só com um público específico, qual que é o público que você mais gosta de atender? Qual que é o público que mais te dá tesão de atender? Homens. Uhum, Sem sentido duplo aí, tá? claro. Mais interessante, homens, e qual que é as dificuldades que você sente que os homens têm? Tipo, tem algum específico ou seria só homens de uma forma geral?
que eles estão começando a querer se conhecer, sabe? Não é nenhum Autoconhecimento. problema específico, é autoconhecimento, né? Porque hoje em dia, né, Ju, olha que sensacional, porque, ó, homem tem uma dificuldade enorme para ir para terapia, né? A gente sabe que Sim, tem sim. ô, pernilonguinho, que tem um bicho aqui em cima que tá assim, ó. Homem tem uma Aham. dificuldade muito grande de chegar na terapia. Então, Uma claro, resistência mesmo, né? é uma resistência. E eu acho, eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que eles conseguem se abrir mais com mulher do que com outro homem. Porque talvez outro homem ele se sinta julgado, né? Como eu vou falar isso com outro homem e esse cara vai pensar o que de mim? Agora, talvez com uma Pode mulher, ser. ele se sinta um pouco mais. Ah, ela não vai me julgar. Ela é uma mulher. Ela É, vai ter mais empatia, porque a mulher, teoricamente, não são todas, mas a mulher, teoricamente, passa mais sensação de amabilidade, de confiança, de sim. empatia. Então, você pode usar isso a seu favor. Então, por exemplo, no teu Instagram, tipo, se você é homem, acolhimento, perfeito, Cris. Então, se você é homem, você tem dificuldade de entender, você está com dificuldade de seu autoconhecimento, está com dificuldade de se entender, aqui você vai ter acolhimento, aqui você vai ter, né, um ouvido atento, que vai entender os seus problemas, vai te guiar no caminho. Então, você trazer esse acolhimento eu acho muito interessante. Então, eu acho que é uma coisa que pode realmente conectar bem, pode conectar bem. Então, porque eu não sei se isso é uma verdade, a gente pode até tentar fazer uma pesquisa, às vezes, para você entender isso, mas eu acredito que o homem, quando ele é muito machão, ele vai chegar pro outro homem e vai falar: pô, cara, eu tô com dificuldade aqui, disso, disso, disso. Às vezes eles têm vergonha, às vezes eles têm. Né, pensando nisso, o homem normalmente ele é mais competitivo. Então, Exato, né, vai querer competir com outro homem, não vai querer demonstrar sua fraqueza na frente de exato. outro homem, né? Então, quando é uma mulher, ele acaba tendo mais facilidade de demonstrar fraqueza, né? Mais facilidade, e lembra um pouco a mãe, né? A mãe é acolhimento. Então, o homem, quando tá falando com outra mulher, ele tem aquele acolhimento materno. Eu já estou na idade, né, de ser mãe de marmanjo. Exato. Já estou quase tendo filho aí de 20 anos hoje em dia. Então, mas pode sim, eu acho bem interessante, Ju, se você conseguir se posicionar, se você conseguir, não. Você pode começar a se posicionar no Instagram, falando com os homens e trazendo esse assunto, né? Então, daí você teria que ver qual assunto que você vai trazer. Tipo, eu vou falar sobre vícios, vou falar sobre, né, tipo, sobre só sobre autodesenvolvimento, sobre, né, autopercepção, sobre o que eu poderia falar. Então, você vai lapidando. Você já sabe que você gosta mais de falar com homens. Então, agora, a partir disso, vai lapidando o que mais, né? As próximas etapas. Eu acho bem interessante. Porque quando a gente está no Instagram, a gente tem que esquecer o que a gente atende. Que nem você falou, eu atendo tudo. O que a empresa me manda. Ok, mas qual que é o objetivo do Instagram? É atrair o cliente certo. Então, se você atende tudo na empresa, no Instagram você não vai atender tudo. Você vai atender os clientes certos. E quem escolhe o cliente certo é você, com a sua comunicação. Então, você pode trazer essa comunicação ali no Instagram de uma forma mais assertiva, que vai atrair esse cliente para você. Então, você pode fazer o quê? Pegar os homens que você atendeu e tentar fazer uma pesquisa com eles e pensar, tá, por que você me escolheu? Por exemplo, você pode perguntar isso para eles. Por que você me escolheu dentre outros profissionais? O que levou você a chegar até mim? Né? E ver. E também você pode pegar um levantamento dos homens que você atendeu e ver quais que eram os problemas que eles tinham em comum. Qual que era o problema mais recorrente desses homens que vieram para mim? Aí você já consegue entender o teu público. Tipo, então, homens que de tal faixa etária, tipo, dos 30 aos 45 anos, que tinham problemas de relacionamento, que tinham problemas com a mãe, que tinham problemas, né, tipo, com a sexualidade. Então, você consegue ir tendo uma noção do teu público. É isso que eu faço na Uhum. segunda aula da mentoria, a gente faz o branding, né, que a gente faz o estudo da pesquisa de mercado, que a gente faz esse levantamento do público e começa a entender o nosso público, trazer mais percepções sobre o nosso público. Então, é bem interessante você fazer isso. Eu acho que é uma coisa que vai ter, e daí começar a se posicionar no Instagram, parar de ser a psicóloga fantasminha e ir pro Instagram fazer conteúdo, mostrar sua carinha. Isso. Tá. Conteúdo é vídeo, tem que ser. Não, pode ser também estático, mas cada conteúdo serve para alguma coisa. Então, por exemplo, a gente tem dentro do nosso perfil, tem vários tipos de conteúdo que a gente pode fazer. A gente fala de funil de conteúdo, que é atração, conexão e retenção, né? Tipo, e venda. Então, a gente vai fazendo vários tipos de conteúdo. Tem o conteúdo que você vai fazer que vai atrair as pessoas para o seu perfil. Geralmente, os vídeos são melhores para isso.
mas também carrossel hoje está sendo muito bom. Tem conteúdo que você vai fazer que vai fazer as pessoas aprenderem algo no seu perfil. Então, que é o conteúdo de educação, que a gente chama. Tem conteúdo que vai conectar as pessoas com você, que você vai mostrar o quanto você é querida e fofa. E tem conteúdos que vão vender, que vai falar, olha, você tem isso? Então, agenda a sua consulta já. Então, tem conteúdo que vai fazer venda. Então, cada tipo de conteúdo, cada coisa que você vai fazer no teu perfil tem um objetivo. Então, os vídeos ajudam a atrair melhor, porque ele tem maior alcance dentro do perfil do Instagram. Mas não é necessário ser só vídeo, tá? Pode ser também carrossel, pode ser... O que não pode, que é proibido dentro das redes sociais, é não mostrar sua cara. Ter só, tipo, foto de Canva e você não existe, porque a pessoa não sabe tua cara, a pessoa se conecta com pessoas, tá? Então, se a gente não se conecta com a pessoa, se a pessoa não tem uma pessoa por trás para se conectar, dificilmente ela vai ter uma afinidade. Então, você vai ter que, em algum momento, mostrar sua cara ali. Foto, algum vídeo ou outro, nem que seja um vídeo mais curto, falando uma coisinha ou outra, mas é importante ter alguma coisa ali também. Não só vídeo, mas é importante ter vídeo também. Tá bom. Certo? Certo. Quem mais, meninas? Mais alguém conseguiu fazer a tarefinha aqui? Quer compartilhar? Então, assim, eu não sou formada ainda, né? Mas eu já tô no estágio, como no estágio a nossa preceptora ela perguntou, porque assim, a terapia ocupacional, ela é um mar azul. E é uma imensidão de opções para a gente trabalhar. Eu achava que ia partir para o lado da gerontologia, né? Cuidar de idosos, cuidados paliativos. Ainda pensei não, estou pensando, estou avaliando tudo ainda. E para a questão hospitalar, né? Cuidados paliativos e tudo. Só que ao participar das sessões e nesse estágio que a gente está no clínico com ela, que ela tem uma clínica e tal, e a gente já está atendendo os pacientes. Claro, tudo supervisionado por ela. Ela está ali sempre orientando, observando. Então, eu estou achando que estou me saindo bem com crianças, a maioria são atípicas, TDAH, transtornos compulsivos, hiperatividade, muita hiperatividade. Você está gostando mais de idoso ou mais de criança? Então, a gente está no momento com as crianças. Então, na primeira infância, tipo, da primeira infância até tem alguns jovens de 12 anos, né? Considerados jovens. Entendeu? A gente pega quase adolescente. Então, aí, assim, eu estou me conectando bastante, estou gostando muito. E as perguntas que você fez, né? Eu vou ver se deu para mim responder alguma coisa. É sobre a questão do que o porquê que eu faço, né? Que o que eu faz. Tipo, eu entrei nessa porque, como eu já falei, foi assim, foi para mim foi abrir os céus. Tipo, olha, é isso aqui que tem que fazer. Então, para mim, a realização é uma paixão que eu tenho, né? Por ajudar as outras pessoas, que eu tenho muita empatia. Eu vejo as pessoas sofrer e é como se eu sentisse a dor delas. E isso é muito forte. Então, eu acho que realmente é o curso. É o que foi para mim. E assim, o que eu acho que, não que eu faça melhor que o outro, que eu estou me achando bem no que eu estou fazendo, é que eu consigo me comunicar com as crianças. Tem algumas até que, como tem várias estagiárias, e tem um estagiário também, tem algumas crianças que já, não, eu quero a tia Cris, tipo, já vai direto. E a gente já começa aquela conexão. Claro que tem outros que se identificam com os outros, mas parece que a gente já tem aquela conexão, então a gente vai se moldando, né, com isso. E eu tô gostando muito. Aí teve outra pergunta que você fez, que foi... Sim, do meu perfil. Eu não fiz perfil ainda profissional, como eu não estou pensando em fazer um já para começar a postar tudo que a gente está vivenciando no estádio. Então, né? Faça, porque assim, as pessoas já vão vendo que você existe, quem você é, e daí na hora que você se formar, você já tá com uma demanda, tá? Então, assim, você não vai poder atender hoje, mas você já pode ajudar as pessoas hoje. Então, até foi uma coisa que eu conversei com uma cliente, com uma nutricionista que falou comigo esses tempos. Ah, mas eu não tô formada, eu não posso atender. Eu falei, você não pode atender. Mas não é só atendendo que a gente ajuda. O atendimento é o nosso ganha-pão.
é o final, né? Eu falo, o potinho no final do arco-íris. Mas você pode ajudar as pessoas de forma simples, dando dicas básicas, né? Tipo, algum contexto, alguma coisa que você possa falar para a mãe fazer e tal. Só que daí a pessoa vai te consumindo, vai te conhecendo, vai ficando grata a chegar num ponto que ela vai esperar a tua formação. Ela fala, não vejo a hora dessa menina se formar. Ela é da minha cidade, ela tá aqui do lado, ó, tô precisando dela. Pronto. Teve o caso hoje, que hoje eu cheguei do estágio, era 1h da tarde. Hoje a gente passou na manhã todinha do estágio. Tem um caso de um garotinho que ele é bem hiperativo. Ele não para. Ele ama parkour. Então, toda a sessão com ele tinha que ter parkour. Tem que ter aquele percurso. Ele tem que correr, pular, passar por um monte de coisa, cair na piscina de bolinha ou pular no jump e acertar alguma coisa. E hoje foi interessante, porque a gente fez 3 tarefas e uma delas foi já para controlar essa impulsividade dele. Uma foi para acertar alvo, que era no balanço, uma plataforma de balanço que ele tinha que acertar. A segunda foi que o pula macaco, que era a gente sentado no tapete fazendo. Ele não ficou alvoroçado, não. Ele fez ali a tarefa, finalizou, a gente foi. Vamos brincar de mim, de estátua. Você gosta de brincar de estátua? Eu gosto. Eita, então vou botar a música pra gente dançar, a música da Xuxa. E na hora da estátua, ele ficava parado. Teve gente, não acredito que fulaninho ficou parado na hora da música estátua. E ele falou, ele já. Então, isso já, para mim, foi uma grande evolução, porque assim, eu como estagiária, a gente já conseguiu uma evolução de um paciente que não é nosso, e que a terapeuta que estava fora nesse momento ela estava fora da sala, quando ela entrou, ela viu eu e a coterapeuta, porque fica 2 terapeutas, o terapeuta e o coterapeuta. E o caso e falta quanto tempo para você se formar, Cristiane? Oi? Falta quanto tempo para você se formar? Ano que vem, no final do ano eu me formo. Tá, 1 ano ainda. Isso. Tá, ó. A gente tá no primeiro estágio. Não, então você cria o teu perfil, tá? Você vai criar o teu perfil, vai pôr ali, tipo, o que você pode ajudar as pessoas e vai deixar claro que tem informação, tá? Então você tem que deixar claro que você não é formada, porque senão você pode ter confusão das pessoas em relação a isso. Mas você coloca terapeuta, informação e deixa claro, e daí você faz essa frase, tipo, ajudo, tal. Pronto, aí eu fiz essa frase aqui, ó. Posso ajudar ao seu filho a desenvolver melhor as AVDs, que são as atividades de vida diária, porque o terapeuta trabalha isso, desde que todas as atividades, desde o acordar, o levantar, calçar os sapatos, escovar os dentes, vestir a roupa, tudo isso o terapeuta ocupacional é quem desenvolve. E também a crescer de forma independente. Porque uma criança que não tem independência, que foi o caso do meu filho, que ele hoje está com 13 anos, vai fazer 14, ele ainda tem muita dependência. Mas, graças a Deus, evoluiu bastante, desde a graduação que eu estou fazendo isso, com as terapias, e ele está evoluindo bastante. Tem autismo, que você falou, né? Ele tem autismo. Qual que é o suporte dele? Então, assim que eu peguei o laudo, colocaram como nível 1 de suporte, mas eu acho que não era. Eu acho que era bem mais. E hoje ele está num nível 1, porque assim, ele não gosta muito de sair de casa, então a gente não tem como ver a questão dessa independência, entendeu? Ele é muito caseiro, ele é aquela pessoa assim, bem tranquila, ele não é hiperativo, entendeu? Ele é bem tranquilão e tal, tem as crises, tanto que tem dias que ele é normal, né? Fador e tudo, ele chega desregulado, aí corre pro banheiro, porque a água regula ele, então ele corre, toma banho, se regula, aí já volta melhor. Que bom que ele tem essa percepção, né? E, ó, viu só, você tem a vivência, então isso é uma coisa importante, você tem a vivência, então você começa a trabalhar, começa a falar sobre a sua vivência. Então o que você pode fazer? Você coloca que você é terapeuta de formação e mostra a tua vivência, mostra o que você fez para o teu filho, o que você tem feito, qual que são as atividades, as coisas que você tem desenvolvido com ele, e daí isso é uma coisa que você está falando para a mãe, olha, você pode fazer isso também. Olha só como que eu faço com meu filho. Olha, o meu filho aprendeu a se regular, tomando banho. Será que teu filho vai se dar bem com isso também? Então, você pode começar muito com isso, com a vivência. No caso de uma mãe que tinha a criança, ela gostava muito de morder a roupa e tal, eu digo, ó, pro meu filho eu comprei um colar sensorial, que fica com ele, e quando ele tá desregulado, ele fica mordendo, e se por isso. São pequenas dicas. Às vezes a gente pensa, eu tenho que produzir conteúdos extraordinários. Não. É isso aqui que vocês fazem na internet
que faz a pessoa olhar e falar, meu Deus, eu não sabia disso, eu precisava desse conhecimento, sabe? Então, são coisas pequenininhas que você está passando no dia a dia, que o teu filho já fez, já passou, e vai escalando, certo? Mas vamos lá, meninas, vamos dar seguimento, porque senão a gente não consegue terminar a aula. Pete, você quer compartilhar alguma coisa também? Se quiser também escrever no outro chat, não sei se alguém escreveu alguma coisa no chat, deixa eu ver aqui. Não, chat. Ah, tá, só você. A Francisca que saiu, que mandou boa noite só. Não, beleza. Então, vamos continuar. Então, acho que a Pete também não tá podendo falar. Então, vamos ver se tem mais alguma coisa que eu preciso passar para vocês, meninas. Porque eu prometo sempre que é 1 hora, mas eu não sei cumprir meus combinados, né? Eu falo, não, libero vocês em 1 hora, que eu não vou ver, eu tô 3 horas falando aqui. Ah, tá. Daí eu trouxe qual que seria um próximo passo, né? Então, eu posso ajudar vocês fazendo um diagnóstico no perfil de vocês. No caso, a Cristiane não tem o perfil ainda, né? A Ju tá com o perfil já? Ah, bonitona. Então, quem tem o perfil já do Instagram, vocês podem, eu vou deixar depois o link aqui para vocês no grupo, que tem o diagnóstico magnético que eu faço. O que eu faço nesse diagnóstico? Eu olho o perfil do Instagram da pessoa e eu dou as orientações do que tem que mudar, o que tem que fazer, como que pode começar a se desenvolver ali para melhorar, para conseguir começar a atrair os pacientes de uma forma mais eficaz, tá? Então, esse diagnóstico é bem legal, que eu faço uma análise completa, e eu mostro o que está travando a prestação digital. Eu olho, ó, isso tá fora da curva, isso provavelmente não está trazendo os pacientes certos. Então, o diagnóstico é bem legal, eu posso ajudar vocês com o diagnóstico, tá? Porque aqui na aula eu não consigo olhar o perfil de todo mundo e fazer, né? Mas aí com o diagnóstico eu consigo, então eu deixo o formulário depois lá no grupo também, e embaixo do vídeo, quando eu colocar no YouTube. E a mentoria, também tem eu vou deixar o questionário para vocês poderem fazer a aplicação se vocês quiserem, que daí no questionário ele explica um pouco mais no formulário como que funciona a mentoria, né? Na mentoria ele acaba sendo uma forma que eu ajudo mais fundo, né? Porque eu ensino tudo isso que eu falei, né? Como criar conteúdo, como se posicionar, quais são os tipos de conteúdo para cada estágio do teu perfil, né? O que você tem que fazer em cada estágio. Ajudo também a criar um método próprio, né? Então, às vezes as pessoas falam, você me ajuda a criar um produto? Também ajuda a criar o produto na mentoria. Então, a gente vai pegar do começo até o final tudo que envolve a parte do posicionamento digital, né? Então, a mentoria é um pouco mais completa, um pouco não, né? Bem mais completa. O diagnóstico ele é gratuito, ele é só uma forma de vocês darem um start. Porque eu falo assim, pelo menos começar, tem que começar. Daí a mentoria é onde eu pego na mão e vamos junto, né? Então, a mentoria é diferente. Mas eu deixo depois o formulário certinho aqui no vídeo, aqui embaixo do vídeo para quem está no YouTube, ou então lá no grupo para quem está no grupo. E quem não está no grupo do YouTube vai ter que ir para o grupo também, né, gente? Vamos fazer parte do grupo. Então, aqui eu coloco, né, que se posicionar é um ato de coragem, tá? A gente tem que sim ter coragem de se posicionar. Não é fácil. Se fosse fácil, tá todo mundo rico no Instagram, né? Então, se posicionar é um ato de coragem, é dizer, eu sei quem eu sou e eu sei para quem eu quero falar. Então, a gente se posiciona, a gente consegue, quando a gente consegue saber quem a gente é e para quem a gente quer falar. Então, por exemplo, os 2 casos que a gente já viu aqui, a gente já viu que tem muita possibilidade para vocês duas. Eu já vejo assim, ó, tipo assim, só acontecer, tá? Então, eu vou deixar de tarefinha de casa para vocês, ajustar a bio de vocês, criar, no caso das duas, criar a bio de vocês, a Pete talvez ajustar, para quem estiver assistindo aqui o vídeo, ajustar a bio, ou criar uma bio, e postar nos stories ali, me marcar se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem, que nem vocês não têm ainda o Instagram, vocês não vão começar ali, mas para quem já tem o Instagram e quer ajustar a bio, me postar, me marcar, eu vou lá ver, posso dar opinião, posso ajudar. Eu já desenvolvi, dentro da mentoria, eu desenvolvi uma IA que ajuda a melhorar a bio das minhas alunas. Então, a gente pega, depois que elas fazem um estudo delas, né, que elas entendem, que elas erem, qual que é a voz que elas querem usar, tudo, eu converso com a IA em cima do estudo que elas me passam, e a IA ajuda a gente a criar essa bio. Então, também é bem legal. Lá dentro da mentoria eu consigo dar esse direcionamento com a IA também. E também, depois eu passo para vocês o PDF, para vocês terem tudo, né, todo o esquema certinho, só que para ganhar o PDF tem que preencher o formulário. Então, preenche o formulário, ganha o PDF da aula para vocês poderem ter a aula ali, para vocês poderem... o formulário não tem sem compromisso nenhum, né? Vocês preenchem para vocês entenderem um pouco mais como funciona, mas aí o PDF está no final do formulário, tá? Então, o seu posicionamento é a semente do seu magnetismo. Então, assim, se posicionar é a sementinha que você planta para conseguir atrair os pacientes, tá, gente? Então, tudo começa com posicionamento. A gente tá ali no digital, falando para as paredes, é chato, é insuportável, é cansativo. Então, quando a gente está no digital, a gente saber se posicionar, saber com o que a gente fala, fica tudo muito mais fácil, muito mais fluido.
E a gente tem que pensar assim, eu sempre falo isso para meus alunos, o seu perfil no digital, ele é o seu primeiro produto. É um produto que você está ajudando as pessoas com ele. Então, assim, eu gosto de atender cliente, eu gosto de ajudar as pessoas. Quando você está no digital, você também está ajudando pessoas. Ah, Joana, mas é de graça. Sim, é de graça. Só que é a porta de entrada. Né? Então, é de graça, mas a pessoa vai gostar de você e depois vai querer fazer uma consulta com você. Então, é o começo de tudo. Então, estar bem posicionado e ajudar as pessoas de uma forma genuína no digital faz com que as pessoas queiram depois também ser cliente de vocês. Tá? Então, é muito importante a gente ter esse posicionamento muito bem definido. Tá? E eu quero ver vocês começando a usar esse Instagram agora de forma profissional, hein? Dona Juliana, Dona Cristiane, Dona Pete, vocês que estão aqui e quem está assistindo gravado, também eu quero ver vocês usando o digital de forma profissional, certo? Vocês estão comprometidas? Então, tá bom. Bom, meninas, Sim. pode falar, Ju. Não, só ia responder. É isso aí, eu quero... A Ju já faz tempo que eu estou perturbando ela para ela estar no digital ali, e agora é a hora, hein? Agora é a hora. Vamos fazer isso acontecer, Ju. Eu tô louca para abrir um grupo só de psicólogas. Me ajuda a abrir um grupo só de psicólogas, daí a gente faz uma mentoria só para psicóloga, e daí a gente já faz... Esse de nutricionista foi muito legal, porque todas elas são na mesma área, todas são nutricionistas infantil, então, assim, tem uma participação, assim, bem gostosa entre elas, uma troca boa, então é bem legal. Olha, eu conheço bastante psicólogos. Então, bora lá, Ju, vamos agitar essas psicólogas para a gente abrir um grupo só com elas. Tá bom. Daí entra você e todas elas e a gente faz um grupo bem legal aí, que daí vocês se ajudam e se trocam e crescem juntas, isso é muito legal, porque quando tem pessoas da mesma área juntas na mentoria, é legal porque tem partilha, né? Então é muito bom, que uma vai ajudando a outra e aí vai ajudando. E funcionou para uma, né? Exatamente, exatamente. Bom, eu agradeço muito por vocês estarem aqui hoje presente comigo. Quem não conseguiu estar presente, venha para a próxima aula. A cada 15 dias a gente vai ter aulas aqui no nosso grupo secreto. Essa vai para o YouTube, então, se quiserem assistir de volta, vai estar lá no YouTube, vocês poderem ver se vocês perderam alguma coisa ou não lembram de alguma coisa. Para quem está assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o link do grupo secreto aqui embaixo e vou deixar o link dos formulários aqui embaixo também. Certo, meninas? Então, se tiver mais alguma dúvida, pode abrir o microfone, senão a gente encerra por aqui. Eu consegui fechar em 1 hora, né, acredito? Nossa, vou até chorar de alegria. Eu estou a agradecer por hoje. Ah, que bom, espero que tenha ajudado bastante. Cris, eu quero ver esse perfil criado, hein? Cria o perfil e me manda. Tá ok, valeu. Tá, me manda lá no Instagram, se você me segue lá, me manda o teu perfil para mim poder ver lá e dar um ok lá. Tá. Perfeito? Um cheiro, boa noite, viu? Obrigada pela participação. Obrigada. Não sei se você está aqui, obrigada pela participação. Ju, muito obrigada de volta, como sempre. Foi ótimo ter você aqui. Obrigada. Um beijo para todas vocês, boa noite e até a próxima aula, hein? Até. Beijos. Beijo. Deixa eu parar a gravação.